Hey, hi there guys, professor Renato Baggio, vamos trocar de assunto. Vamos trocar de assunto e falar de um assunto aqui que vai depender de uma habilidade considerada uma habilidade única dos seres humanos. Pois é, a sua habilidade de se projetar em situações. O que isso tem a ver com inglês? Opa, tem tudo. Vamos lá, então, o que acontece é o seguinte, tá? Segundo pesquisas, e tem pesquisas mais recentes que dizem que foi recentemente descoberto um outro animal que consegue fazer isso também. Você, segundo pesquisas, consegue ser consequente. O que é ser consequente? Você consegue medir consequências do que você faz. Você consegue se projetar em situações, não é verdade? Se você fala assim, poxa, estou num muro de 3 metros de altura, vou pular. Você consegue se imaginar na situação de estar lá em cima, de ir pulando e o que possivelmente pode acontecer. Poxa, posso cair torto, posso quebrar o meu pé, posso, enfim. Então, essa habilidade de se projetar, de se colocar em situações, ela vai ser extremamente importante agora para esse conteúdo que a gente vai ver. É isso que é ser consequente. Então, veja, se eu faço uma pergunta para você, eu digo assim, olha, eu quero chegar numa padaria aqui perto da sua casa. Provavelmente você vai refazer o caminho na sua mente. Você sai do seu corpo, por assim dizer, né? Na sua mente você percorre o caminho de novo e você me fala, faz assim, faz assado, você vai ver tal coisa, enfim. Você faz tudo isso mentalmente. Você se projeta nesta situação de estar indo até a panificadora para daí me orientar da melhor maneira possível. E essa habilidade vai ser importante agora, na hora da gente repetir algo que alguém disse. Repetir algo que alguém disse é chamado de reported speech, certo? Que tem a ver com reportar, com falar mesmo. Discurso indireto. Bom, antes de mais nada, vamos usar aqui os nossos slides para a gente fazer o quê? Entender o que isso quer dizer e como é que isso pode afetar a nossa maneira de ver o conteúdo. Agora, a questão aqui é a seguinte. Esse assunto nem sempre é ensinado, por exemplo, fora do país. Se for comprar um curso de inglês lá fora do país, talvez eles nem te ensinem o reported speech. Por quê? Porque alguém te ensinou como repetir algo que alguém disse no português? Você teve aula disso? Você teve aula disso na escola? Vamos aprender a repetir algo que alguém disse. No começo da sua vida, não. No começo da sua infância, lá não. Mas você sabia desde pequeno dizer, ai mãe, o meu irmão disse que, ela falou que, a fulana disse que, meu amiguinho disse que, e você repetia. Ou seja, repetir algo que alguém disse é consequência da aquisição natural do idioma, certo? À medida que você vai aprendendo o idioma, você vai aprendendo a dizer, ah, fulano disse que, fulano perguntou se, e assim por diante. Então, agora que você domina tudo isso muito bem, é claro que é desnecessário dizer que você precisa dominar as estruturas básicas do inglês para que você possa fazer isso, certo? Por exemplo, tempos verbais. Mas o que eu quero que você faça é utilize essa habilidade de se colocar na situação. Ao se colocar na situação, vai ficar muito mais fácil de você entender esse conteúdo aqui. Quer ver? Vamos lá. Usamos o discurso indireto quando a gente repete algo que alguém disse sem precisar usar aspas ou fazer citações. Por quê? Porque toda vez que num texto você coloca vírgula, abre aspas, ou 2 pontos, abre aspas, você está repetindo as palavras exatas do interlocutor, né? Você não quer se comprometer. Então você fala, não, a pessoa falou exatamente isso. Pum, abre aspas, fala, fecha aspas. Certo? Tudo bem. Agora o que a gente vai ver aqui? Ó? O discurso direto. O discurso indireto é ao contrário do discurso direto. Discurso direto, você repete exatamente as palavras da pessoa. É muito usado na adolescência, né? Esse tipo de discurso aqui, né? Quando, por exemplo, você reclama de alguém, você fala assim, ó, e daí mulheres reclamando de mulheres, né? Você acredita, você conta para uma amiga, você acredita que ela me olhou e disse assim, eu não gostei do teu vestido não. Você repete as palavras exatas da pessoa. Mesmo na fala, a gente faz isso. Então, discurso direto é repetir as palavras exatas de alguém que agora, por conta desse modismo de todo mundo processa todo mundo por todo mundo e fake news, e a gente vive num momento de intolerância social, não é verdade? Sob vários aspectos. Veja como alguns jornalistas têm se portado. Eu não sei se você ouve, né, as notícias no rádio. Geralmente as pessoas gostam de ouvir música, mas eu gosto de ouvir as notícias. Quando algum repórter vai fazer uma citação, ele fala isso. Ele fala assim, ó, tal parlamentar disse isso, 2 pontos, abre aspas. E o próprio jornalista fala, abre aspas. Ele está querendo dizer o que com aquilo? Estou repetindo as palavras exatas do parlamentar para não me comprometer. Não é verdade? Ou para ser o mais fidedigno possível, o mais fiel àquilo que foi realmente dito.
É isso. Então o que acontece? Discurso direto, você abre as aspas, repetindo as palavras exatas. E aqui eu peguei um exemplo que vai fazer com que seja fácil você se colocar na situação. Imagine você, visualiza, por favor. Imagina você, tá aqui você, e você tem um irmão pequeno. E vocês vão junto para a escola. Vocês vão junto para a escola. E aí, olha só, o que acontece? O seu pai, a sua mãe, eles estão... Vamos imaginar a seguinte situação. Eles foram viajar. E falaram assim, ó, cuida do seu irmão. Faça ele fazer o dever de casa. Faça ele comer de manhã. Faça ele ir à escola. Você fala, tudo bem, deixa comigo. Viajem tranquilos. E fica só você e o seu irmão em casa. Tudo bem? Chega no primeiro dia que seus pais não estão em casa para ir para a escola e você vai acordar o seu irmão pequeno. Aí o que acontece? Você vai lá acordar e fala, ei, tá na hora de ir para a escola. E ele fala assim, ó, ele disse, eu não quero ir para a escola. Essa é uma maneira que você tem de repetir o que o seu irmão disse quando seus pais voltarem. Seus pais voltam e dizem o quê? Como é que foi aqui? Aí você fala, ó, já no primeiro dia eu fui acordar ele olhou para mim e ele disse, eu não quero ir para a escola. Tudo bem? Você aqui está repetindo as palavras exatas do seu irmão. Mas vamos imaginar que você não queira repetir as palavras exatas. Como é que você falaria isso? Você falaria isso dessa seguinte maneira aqui, ó. No discurso indireto você diria assim, ó, ele disse que ele não queria ir para a escola. Concorda comigo? Primeiro ponto que você nota aqui é que o pronome mudou. Quando você repetiu as palavras exatas do seu irmão, você disse assim, ah, pai, no primeiro dia fui lá falar com ele olhou para mim e disse, eu não quero ir para a escola. Ó, você falou eu, mas imitando o teu irmão. Na hora em que você desiste de usar as palavras exatas dele, você tem que mudar o pronome, senão você compromete a mensagem. Você vai dizer, ele disse que ele não queria ir para a escola, e é comum que o pessoal faça isso aqui, ó. Jogue o verbo um pouco mais para o passado. Aqui eu tenho um ponto para você que a gente vai discordar dos materiais publicados por aí, tudo bem? Veja, você concorda que essa história de jogar o verbo para o passado depende de quanto tempo se passou entre o seu irmão dizer isso e você repetir para alguém? Se os seus pais ficaram uma semana fora, e no primeiro dia de aula, o teu irmão falou, eu não quero ir para a escola, faz sentido jogar o verbo para o passado. Seus pais voltaram depois de uma semana e você fala, ó, lá no primeiro dia ele disse que ele não queria ir para a escola. Mas você concorda que às vezes você vai repetir algo que alguém disse instantes depois? Imagina que seus pais estão na cozinha. Seus pais estão na cozinha e teu pai fala assim, ó, vai lá chamar teu irmão, tá na hora de ir para a escola. Você vai lá e fala, ô, temos que ir para a escola. E teu irmão fala, eu não quero ir para a escola. Você vai virar pro teu irmão e vai falar assim, ó, ah é? Eu vou lá falar pro pai na cozinha agora o que você falou. Quanto tempo leva entre você sair do quarto e chegar na cozinha? 15 segundos? 20? Ou seja, quando você chega na cozinha, teu irmão continua não querendo ir para a escola. Então você não vai precisar jogar esse verbo pro passado, concorda? Aí você vai dizer assim, ó pai, ele disse que ele não quer. Então nem sempre eu vou jogar o verbo pro passado. Poderia ser, he said that he doesn't want to go to school. O que eu quero que você entenda é que os livros normalmente ensinam a gente a jogar o verbo para o passado. Não é o caso. Tudo depende de quanto tempo levou entre você ouvir o que a pessoa disse diretamente para você, pegar isso e contar para outra pessoa, concorda? Então quando eu peço para você usar aquela habilidade no começo da aula de se projetar dentro da situação, tudo isso fica muito claro. Mas uma coisa sempre muda, o pronome sempre muda. Você vai sempre ajustar a mensagem. Tá legal? Aqui são os 3 verbinhos mais comuns que a gente usa para repetir algo que alguém disse. Por quê? Porque, na verdade, você pode dizer assim, fulano explicou o quê? Fulano ressaltou o quê? Fulana reclamou o quê? Fulana, sei lá, explicou o quê? A questão é, existem várias formas de você repetir algo que alguém disse, mas os verbos mais utilizados são os verbos ask, o verbo say e o verbo tell. Que, claro, como você vai usar esses caras para repetir o que alguém já falou, você vai usar esses caras no passado, né? Você vai dizer fulano perguntou se, disse que, falou que. Então vou usar todos eles no passado que ficam assim. Tudo bem? Ó, asked, said e told. Vai ficar bem claro isso aqui no exemplo. Qual a diferença entre eles? Toda vez que alguém pergunta alguma coisa ou pede, você vai usar esse cara. Toda vez que alguém diz alguma coisa e disse para quem foi dito, por exemplo assim, a professora falou para o Pedrinho, aí você vai contar isso que a professora falou para o Pedrinho, para outra pessoa. Você vai dizer, ela disse para ele, ó, esse é o cara que você vai usar.
Agora, quando alguém simplesmente diz algo em voz alta, sei lá, você ouve alguém reclamando, esse filme é uma porcaria. A pessoa saiu do cinema sozinho e falou, esse filme é uma porcaria. E você quer contar isso para alguém. Veja, essa pessoa falou alto, ela não falou para ninguém. Aí você fala o quê? Ele disse que o filme é uma porcaria, e você vai usar esse carinha aqui, que ele não vem seguido da pessoa para quem algo foi dito. Essa é a diferença básica entre esses dois, que no exemplo fica muito mais fácil. Tudo bem? Então aquilo que eu acabei de explicar está aqui, ó. Dependendo da frase no discurso direto, a pessoa olha para você, pum, e fala direto para você. Eu vou transformar para o discurso indireto, tá? Então, dependendo, eu vou usar esses verbinhos aqui. Tudo bem? Olha só. Sempre que eu repito as palavras exatas de alguém, eu vou usar esse com 2 pontos. Sempre. Isso aqui vai sempre acontecer, você já vai ver. É na hora de transformar para o discurso indireto, é na hora de repetir o que alguém fala, que eu vou escolher entre esses 3 aqui. Tudo bem? Então tá bom, vamos lá. Ele disse, o filme é muito bom. Veja, não está falando para quem ele disse isso. Você está lá na fila do cinema com uma pessoa que você convidou para sair. A pessoa está do teu lado ali, vocês estão ali esperando, segurando a pipoquinha, enfim, sei lá, tá? E aí você está esperando para entrar numa sessão que acabou de terminar a sessão anterior do mesmo filme. Você vai entrar na mesma sala, a galera só está lá fazendo aquela limpeza, aquela higienização para você poder entrar. Aí o que acontece? Uma pessoa que acabou de assistir o filme que você vai ver, ele está saindo e passou perto de você, mas ele pensou alto, ele não falou pra você, ele falou assim, ó, the film is very good, o filme é muito bom. Você feliz, que fez uma boa sugestão, vira pra pessoa que tá do teu lado e fala, aí ó, viu que o cara falou? Ele tá saindo do filme que a gente vai assistir. Ele disse que o filme era muito bom. Enfim, ó, a gente já viu que essa história do verbo ir pro passado depende de quanto tempo leva pra você repetir. Tudo bem? Mas eu quero aqui ressaltar que agora, ó, foi esse carinha que eu usei aqui, porque foi repetido algo que alguém disse, mas não foi dito para quem. Vamos simbolizar assim, ó. Não foi dito para quem. Só foi dito. Agora vamos pegar uma outra situação na qual, ó, ele disse para nós. Opa! Quando tem a pessoa para quem foi dito, esse é o cara que eu vou utilizar. Daí sim. Aí na hora de repetir eu vou usar o told. Ó, você tá vendo que na hora de repetir as palavras exatas com aspas, ó, aspas, é sempre o said? É na hora de repetir que eu tenho que escolher daqueles. He said to us, study for the test. Ele disse para nós, estudem para a prova. Ele nos disse, ó, he told us, para estudar para a prova. To study for the test. Então essa opção de quem vai ficar aqui na hora de eu transformar é que você vai ter que avaliar aqui. Legal? A última não tem dúvida, né? Pô, é uma pergunta. Poxa, pergunta. Você vai dizer então, ó, ele perguntou, certo? Só que veja que ao repetir as palavras exatas, com 2 pontos, ó, eu sempre uso said. He said, do you want to play with us? Que aqui traduzido fica assim, ó. Ele disse, vocês querem jogar conosco? Olha o vocês, olha o conosco, porque pronome sempre muda. Então vai ficar, ele nos perguntou. Ele nos perguntou se. Eu não consigo fugir do se. Não é verdade? Não tem como, é igual ao português. Ele nos perguntou se nós, ó, pronome muda, queríamos jogar com eles. Se você não ajustar o pronome da maneira correta, você compromete a mensagem. E é aqui que é a grande pegadinha. Tudo bem? O verbo ir para o passado ou não, geralmente os livros gostam de passar o verbo para o passado, supondo-se que já passou algum tempo entre você ouvir o que alguém falou e você repetir para outra pessoa. Mas, de fato, o pronome você tem que ajustar, senão, e para isso você precisa ter estudado bem os pronomes lá no começo, quando a gente estuda eles no começo da nossa vida do inglês, certo? Bom, aqui está dizendo aquilo que eu já falei, e o nosso raciocínio lá, do você chamar o teu irmãozinho, né? E dependendo quanto tempo leva para você ir para repetir o que ele te falou, dependendo de quanto tempo leva, você vai usar o verbo no passado ou não, deixou tudo muito claro para nós. Então veja, geralmente quando passamos uma frase do discurso direto para o indireto, colocamos o verbo no passado. Se ele já estiver no passado, colocamos mais para o passado. De novo, essa história sempre depende, mas vou dar um exemplo para você aqui, ó. Ela disse, eu vi um fantasma, tá bom? Ela disse, eu vi um fantasma. Repeti as palavras exatas dela, abri aspas. Aí suponha que é uma amiga de infância. E passou muito tempo, você terminou a faculdade, você encontra um outro amigo lá na faculdade, um outro amigo de infância e fala assim, ó, pô, meu irmão, e a Maria? Puxa vida, cara, nunca mais tive notícia dela. Aí você fala, oxe, a última vez que eu falei com a Maria, ela disse que ela
que ela tinha visto, já estava no passado, eu joguei mais para o passado. Ela disse que ela tinha visto o fantasma. Então, claro, tudo depende de quanto tempo leva para você repetir, certo? Essa aqui, ou seja, eu também antecipei ao meu slide. She said, I go to the beach every weekend. Ela disse, eu vou à praia todo final de semana. Pode ser que você diga, ela disse que ela ia à praia todo final de semana, se ela não vai mais, mas pode ser que ela ainda vá todo final de semana. Mantém o verbo no presente, mas o pronome sempre muda. She said that she goes to the beach every weekend. Então, como a gente já está no finalzinho da nossa aula, é só isso que eu tenho para reforçar. Acabei repetindo a aula toda. Pronome sempre muda. Verbo, depende. Você vai ver aqui que vai ter um efeitozinho. Depende. O verbo realmente depende. Mas o pronome, se não mudar, não é que a frase fique errada. É que a mensagem fica errada. A frase fica certa. Olha lá. John said to me, I talk to the president every day. Se você não trocar o I, o John disse para mim, eu falo com o presidente todos os dias. E você fizer isso aqui sem trocar o I, vai ficar assim, ó. O John me disse que eu falo com o presidente todos os dias. Mas eu não falo, é ele que fala. Então veja, John told me that he talks to the president every day. Tá, porque pode ser que ele ainda trabalhe com o presidente, ele ainda fala com o presidente todos os dias. Ah, mas ele não trabalha mais, então joga o verbo para o passado. Perceba que o verbo ir para o passado ou não, realmente depende da ação continuar ou não, ou de quanto tempo leva para eu repetir. Mas o pronome sempre muda. É isso, meus queridos. Agora você é um expert em reported speech e esse conteúdo eu vou precisar para a nossa próxima aula. Então, para a nossa próxima aula, a gente vai trabalhar de uma outra forma, vendo como o discurso indireto, como repetir o que alguém disse pode afetar perguntas, tá bom? Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. See you. Bye.